Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Ela.com Você. Sou a pastora Ana Gomes, estou aqui nesse dia para conversar com você. Se é dia, bom dia, se é noite, boa noite, se é tarde, boa tarde. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, porém, sinta-se congratulado com a minha felicitação, porque eu já estou muito feliz de você estar aqui. Quero também já conversar com você, saber se você já é inscrito nesse canal, já tá? Já tá inscrito? Se você já tá inscrito, já vai deixando o seu like, deixa o seu joinha aí, porque já vai, você já vai mostrando pro YouTube, né, que você tá gostando do vídeo. Então, faça isso aí, dê aí a sua nota pra gente, né? Deixa o seu joinha aí. E se você não é inscrito, aperta um botão onde está todas e esse sininho vai ser ativado. E aí, toda vez que eu gravar um vídeo novo, você vai ser notificado através do próprio YouTube, né? O YouTube vai mostrar para você, olha, tem um vídeo novo que você gostou, então nós estamos te notificando mais uma vez. É desse jeito que funciona. Amém? Bem, você que está aqui nesse deserto, esse canal foi criado para a gente estar falando sobre algumas coisas, sobre algumas situações que vivemos enquanto estamos no deserto. É um canal cristão onde falamos do amor de Deus, onde falamos das maravilhas que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, através do poder da palavra, através do posicionamento, através das atitudes que são atitudes que o Senhor espera de nós como filhos, como sacerdotes, né? São atitudes que nos levam a ter uma transformação de vida e uma mudança de comportamento dentro do nosso cotidiano. Ou seja, a partir do momento em que entendemos qual é o propósito das nossas vidas, para que estamos aqui, por que é que estamos passando tantas situações, tristezas, dores, sofrimento nesse mundo físico. A partir desse momento que entendemos o que Deus está querendo falar com a gente passa a se comportar de outra maneira e aí entendemos o que Deus quer. E então entendemos o chamado, entendemos por que eu, por que você, porque justamente nós fomos escolhidos para termos esse momento, né, em nossas vidas. Às vezes, de repente, você já se perguntou, nossa, tanta coisa acontece com tanta gente, né? Tanta gente faz tanta coisa assim, assim, assado, tanta coisa errada. E por que eu? Né? Por que comigo? Por que justo comigo? Eu nunca fiz isso, nunca fiz assim, nunca fiz assado. E as coisas estão acontecendo na minha vida dessa maneira. Então, querido, querida, o que eu venho dizer para você hoje é que sim, algumas coisas são permissão de Deus, outras coisas são provocadas por nós mesmos, através das atitudes que temos aqui no mundo físico e damos legalidade às situações a virem estar acontecendo comigo e com você. A legalidade que a gente dá é através da desobediência. Quando desobedecemos a Deus, não fazemos a vontade do Pai. E por isso estamos descobertos daquilo que o Senhor disse que nos daria, né? Sua proteção, a misericórdia, né? Ele vai ter misericórdia, às vezes, quando nós estivermos lá naquela situação, aí vamos pedir misericórdia, ele vai ter sim. Mas a graça, né? A palavra diz que a graça dele está sobre nossa vida, mas para isso nós precisamos estar na dispensação da graça, à disposição dele, debaixo daquilo que chama-se autoridade de Deus, né? Que Deus é na nossa vida, reconhecer Ele como soberano, reconhecer Ele como Deus, para que Ele possa agir verdadeiramente na minha vida e na sua vida. E essa é uma pergunta que tem passado assim de grupo em grupo. Muitas pessoas não entendem o porquê de tantas situações, muitas pessoas não entendem por que acontece adultério, por que acontece separação, divórcio, maus tratos, né? Abusos psicológicos, físicos, emocionais. Muitas pessoas não entendem por que essas coisas acontecem, né? E o princípio de todas as coisas é que devemos viver diante de Deus como seres humanos e reconhecê-los como Pai, sendo filhos de Deus. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que entender para que possamos sair do sofrimento, sair dessa situação desconfortável em nossas vidas, é que nós temos um Pai que está no céu e que nos adotou. E nós temos que reconhecê-lo como Pai, né? E para ser chamado de filho, você precisa ter um pai, você precisa reconhecer a Deus como pai. Então, às vezes, você está nesse deserto rodando faz tempo, né? E não entende por que certas coisas acontecem na sua vida, mas você está desobedecendo e quebrando alguns princípios básicos da lei do mundo espiritual, que é você ter, sim, um lugar de direito na presença de Deus,
ter um lugar de direito, ser o cidadão do céu, ser chamado de filho. Isso é algo que o Senhor já nos deu, já nos concedeu, mas às vezes nós nos desviamos no meio do caminho, as coisas acontecem e a gente não consegue levar até o fim. E a partir disso, as coisas vão sendo transformadas. Algumas coisas que são bênção acabam sendo transformadas em maldição. Mas, pastora, como é que eu vou saber quais são os princípios que eu tenho que fazer, que eu tenho que seguir para que nada disso aconteça? Aonde é que eu vou saber que eu estou dando legalidade ao inimigo para que ele haja na minha vida? Bem, algumas perguntas a gente responde facilmente, outras é preciso ter um assunto mais aprofundado. Mas existe uma maneira de você começar. Porque uma das principais perguntas é: por onde é que eu começo? Já que eu estou agindo assim, eu gostaria de saber por onde é que eu começo? Como que eu vou fazer esse tal posicionamento? A gente aqui no canal, quem já me conhece sabe, quem já me acompanha sabe, nós temos um vídeo chamado Quem Traiu Primeiro. Dá uma passadinha aqui no canal, procura lá num desses vídeos. Esse vídeo, especialmente, ele vai te trazer uma informação relevante sobre quem você é e o que você andou fazendo na presença de Deus. Ele vai dizer o que aconteceu, como você se comportou, né? E você vai entender como é que se quebrou esse princípio e por que as coisas começaram para chegar nesse nível que você chegou de quebra de confiança, quebra de relacionamento, adultério, violência física, moral, violência, né, às vezes sexual, agressividade, essas coisas todas, palavrões, brigas, essas coisas que vem acontecendo que você não está satisfeito e pela qual eu tenho certeza que você chegou até esse canal. A segunda coisa, eu não sei se você é cristão, se você tem o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, né? A nossa Bíblia Sagrada, se você tem o conhecimento da Bíblia, mas a palavra de Deus diz que nós devemos seguir os mandamentos de Deus. Então, você conhece os mandamentos? Você conhece a palavra de Deus? Dá uma olhadinha e veja o que é que um cristão, que se diz cristão, que abre a boca para dizer eu sou cristão, deve estar fazendo hoje na presença de Deus, para ser chamado de filho, para dizer que ele é meu pai, para dizer eu tenho sim, né, a marca da promessa. O que você deve fazer para que essas coisas, para que essas situações, para que esse mundo desacelerado, esse mundo acelerado seja desacelerado dentro de você, né? Eu queria falar uma palavra desassorbado, nem consigo falar essa palavra, gente, é uma palavra grande. Esse mundo estranho, esse mundo até maldito, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno e a gente crê nisso, né? Então eu quero dizer para você assim, saiba que está acontecendo muitas guerras nesse momento, muitas lutas, né? Efésios 6,12 fala, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado e potestade, né? A nossa luta é contra aquele que quer dominar a mim e a você. Ele quer fazer nós cativos dele, ele quer nos fazer cativo, ele quer fazer de nós escravos dele, dentro desse mundo e que ele acha que ele pode fazer algumas coisas e que na verdade ele não pode. Então você tem que entender a legalidade que você dá, até onde é permitido que algumas coisas aconteçam na sua vida, né? Às vezes as pessoas vêm fazendo perguntas sobre maldições hereditárias, vêm fazendo perguntas sobre cativeiro espiritual, sobre legalidade. E cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A gente tenta chegar num discernimento com cada um de vocês que estão nos grupos privados, que estão no Facebook. Conforme a gente vai conversando, a gente vai tentando desvendar a sua história, porque cada história é uma história. Mas assim, no geral, em linhas gerais, eu preciso dizer para vocês, existe sim um comprometimento do ser humano, enquanto ser humano, diante de Deus, para que essas coisas aconteçam no geral com todo mundo. É o quê? É a falta de amor à palavra de Deus, é a falta de comprometimento com a palavra de Deus, é a falta de verdade com o Pai, é a falta de você se assumir como filho e querer andar na presença de Deus, é a falta de cumprir os 10 mandamentos, principalmente os 10, né? São mais de 600, mas a gente tem lá. É amar a Deus sobre todas as coisas, não estou amando. É amar o próximo como a ti mesmo, não estou amando. É saber que há um lugar de Deus na sua vida e há um lugar para todas as coisas na sua vida. Existem algumas pessoas que querem colocar coisas no lugar de pessoas e pessoas no lugar de coisas. Usam as pessoas, né, e amam as coisas. E assim fazem com Deus, colocam coisas no lugar de Deus, colocam carro no lugar de Deus, trabalho no lugar de Deus, cargo no lugar de Deus, cargo dentro de igreja, cargo eclesiástico,
né? Às vezes até cargo de trabalho, coloca um cargo, profissão no lugar de Deus, filhos no lugar de Deus, maridos no lugar de Deus. E esquece que a excelência, que todo o poder, toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele que é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Emanuel. Ele tem esse poder. E às vezes você, na sua vida, na sua caminhada, você esquece de dar o lugar de excelência para Deus e coloca outra pessoa no lugar de Deus. E as coisas vão se embolando na sua vida, e uma coisa, a palavra fala e o mundo brinca, né? Uma desgraça nunca vem sozinha. Sempre há situações. E aí você abre uma porta, daqui a pouco tem uma janela, daqui a pouco tem um quarteirão aberto para entrar a legalidade do mal, para entrar a doença, para entrar o adultério, para entrar a briga, para entrar divórcio, para entrar infelicidade, para entrar maldições, né? Às vezes a coisa nem estava naquele nível, mas de repente por uma coisa que você falou, que você deixou escapar, por um sentimento que você achou que estava sentindo e você externou, mandou embora mesmo, mandou se ferrar mesmo, falou para ficar com fulana mesmo, fica com a OM mesmo, esse é seu lugar, é lá que você tem que ficar mesmo, vocês se merecem, né? Eu já sabia que você era assim, eu já tinha certeza. Então a gente às vezes vai dando corda, vai dando legalidade às coisas do mal, e aquilo começa de uma sementinha, cria raiz no nosso coração. E a raiz de amargura é algo que ela cresce, ela se finca ali embaixo. E infelizmente, para arrancar, né, é difícil, é complicado, precisa de um trabalho árduo, de um trabalho que leve empenho de cada um de nós. E não é qualquer pessoa que está disposta a investir o tempo que ela tem na presença de Deus, na palavra de Deus. Existem pessoas por aí brincando com o nome de Deus, né? Pessoas que estão achando que podem fazer qualquer coisa em nome de Deus, pessoas que podem de repente virar pessoas que são sagradas para Deus, pessoas que podem fazer coisas erradas e usar o nome de Deus em vão. Brincar na presença de Deus é algo muito sério, né? Deus ele nos dá sim sabedoria, nos dá discernimento, ele nos dá liberdade para o adorar, e ele mostra para a gente como é que vai ser recompensado aquele que verdadeiramente servir a ele. Ele fala sobre isso na palavra de Deus, ele fala sobre como será a vida daquele que é fiel. Ele tem uma promessa, nós temos uma garantia. Quando você começa a entender o que é o deixar ir, deixa as pessoas que não querem ficar contigo partir, viva para mim, é isso que Deus fala, viva comigo, eu te basto, a minha graça te basta, né? A palavra fala sobre isso, né? O nosso noivo, as esposas que não têm marido, quem é o seu marido? Sou eu, o Senhor, né? A parábola da candeia fala sobre isso, do noivo que vem buscar a noiva que está à espera, que está preparada, que está sendo preparada. Então nós temos que entender que existe um nível de discernimento, existe um nível de comportamento, existe um nível de amadurecimento dentro da palavra de Deus. O mundo espiritual, ele é totalmente ordenado. Eu sempre falo que Deus é extremamente pedagógico. E ele vai sim mostrar para você todas as instâncias que você necessita passar, desde o princípio, quando você chega no deserto, desesperada, que você chega triste, desamparada, não sabe o que fazer, que você não quer simplesmente desistir de um casamento, que você não quer simplesmente jogar anos de convivência fora, talvez não seja casada, mas 10, 15, 20 anos de relacionamento, mesmo você eu já sabia que eu precisava casar, mas eu não casei, eu tentei, mas não consegui, dei entrada, mas não deu certo, né? E eu considero ele meu esposo, sim. Às vezes foi o único homem que a pessoa teve, o único homem que eu tive, sim. Ele é o pai dos meus filhos, e assim por diante. Então a gente coloca várias coisas como limite para a gente poder se justificar, mas a gente esquece de que Deus é quem nos justifica, de que o Pai é quem nos dá, né, o primeiro motivo para voltar para Ele, de olhar para Ele, de estar na presença dEle. Por quê? Porque Ele já enviou Jesus naquela cruz para morrer por mim e por você. Então todo o sacrifício que Ele fez, se você não prestou atenção no começo da história, até aqui, ele não foi um benefício para você. Então você pode voltar atrás, Como é que se recomeça? Do começo, lá onde Deus criou as coisas, onde Deus criou o homem, criou a mulher, onde Deus criou o mundo, onde Deus fez tudo. Então, se você conseguir entender o princípio de todas as coisas, que é a criação do mundo, que é para que Deus me fez, para que Ele fez você, o que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, eu tenho certeza que você vai conseguir retornar esse caminho que você desviou e se colocar nos trilhos do Senhor, e se colocar na presença de Deus. A palavra de Deus, ela diz que
todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E eu creio que quando fala nisso, não está dizendo só que quando eu morrer eu vou ter um lugar no céu, né? Um bilhete lá para mim entrar e passar as portas celestiais, os portões celestiais. Eu creio seriamente que a partir desse momento, que todo aquele que nele crê não perece, é que ele já está estendendo a mão de misericórdia para mim e para você. Já tem a questão da graça, que Jesus morreu por nós. E se você diz, eu verdadeiramente creio que sou salvo, né? Lavado e remido no sangue de Cristo Jesus, você já tem ali o seu nome escrito no livro da vida. Ele é o meu único e suficiente Salvador. E dali você começa a fazer o quê? Começa a adiantar, né, o projeto de Deus que você deixou para trás. Você começa a adiantar, você traz ele para junto de você e começa a ler. E ali você começa a seguir e você começa a se informar do projeto de Deus para sua vida, que você não tinha seguido ainda, porque você não tinha se atentado, ou porque você tinha se esquecido, ou porque você realmente não quis. Você quis pagar para ver como é que seria se você fizesse sem ele. Então eu creio que se você está aqui, é porque você tentou. E se você está assistindo esse vídeo, é porque você não conseguiu, né? Então, é algo que é bom, porque você ainda tem uma chance. Você não morreu, você está vivo, você está tendo acesso e está tendo oportunidade de começar de novo. Então não perca seu tempo. Entenda que o que Deus quer fazer é muito maior do que qualquer coisa que o homem possa fazer, de que qualquer conserto que possa ser feito nessa situação. O que ele vai fazer é restaurar a sua vida. O que ele vai fazer é trazer de volta aquilo que era lá no começo, como quando ele fez o homem, quando ele fez a criação, quando ele fez a criação do mundo. Vai trazer os sonhos que ele fez para você, para dentro de você, o projeto de vida que ele tem para você. E um pai não pode ter um projeto ruim para um filho. O pai não pode ter escrito e planejado algo que não seja bom. E se você quer viver o coração de Deus, quer viver os planos do coração de Deus, está desejoso de viver esse momento na sua vida, não perca mais tempo. Comece a ler a palavra de Deus, a entender quais os planos dele para o homem, o projeto de salvação, e comece a restaurar, em primeiro lugar, você. Nesse momento é o momento até de você se esquecer um pouquinho do cônjuge, fazer o deixar ir, praticar, caso ele esteja fora de casa, e se estiver em casa, faz o deixar ir dentro de casa. Comece a se posicionar, para que Deus possa entender que você está disposto agora a ouvir e tentar entender o que ele está falando contigo, porque Deus fala o tempo todo, né? A gente aqui não está com o ouvido predisposto a ouvir o que ele quer. Então, querido, eu quero dizer para você, né? Há tempo, ainda há tempo, né? Existe uma palavra muito linda na Bíblia Sagrada, fala sobre o Vale de Negueb, né? O deserto do Negueb, onde existe um tamanho deserto, existem momentos de sequidão, onde aquele deserto não tem nada, mas num determinado tempo existe o período de chuvas e de águas, e as pessoas que passaram e aguentaram e suportaram aquele deserto, elas conseguem ver as torrentes do Negueb descer, inundar aquele imenso deserto, e antes daquilo ser inundado, durante o período de secas, o vento ele traz sementes, o vento ele traz, pássaros trazem sementes e lançam ali, né, sementes de flores, e depois que as torrentes passam, essa água se forma um rio, e durante um período aquele rio fica, e depois quando aquele rio ele simplesmente se evapora, ele vai descendo aos poucos, acontece uma maravilha no deserto, né? Tem um louvor que fala sobre o jardim regado, né? O Senhor te guiará, continuamente fartará sua alma, fala, e serás como um jardim regado, como um manancial de águas. Essas águas são como mananciais, ali é aquele manancial de água viva que veio, porque as águas foram acumuladas lá em cima, né? Se eu não me engano é Israel, leste de Israel, não lembro exatamente, mas o deserto do Negueb está numa região alta, então a chuva, a torrente, é aquela chuva seródia, é a chuva que é contínua, e depois ela torna-se muito e acumula-se sobre a face da terra, e lá de cima ela começa a cair, e ela vem e desce. Então esse não é um rio que nasceu de uma nascente, ele é de uma torrente, é porque foi acumulada água num determinado lugar e ele vem. Aqui, normalmente no meio das cachoeiras acontece tipo tromba d'água quando chove muito, é mais ou menos isso, mas elas passam por um curso natural de um rio. É um rio que se enche, lá não. Lá é um caminho no deserto que fica seco por vários meses, até que num determinado momento, no período da chuva, a água vem e ela é esperada. Então o nosso deserto é assim. E quando esse deserto floresce, quando aquelas sementes depois começam a brotar, existe um tipo de verde que é único, existe um tipo de situação que é única, existe um tipo de flor que é única. Não há lugar no mundo mais lindo do que
um jardim do deserto do Negueb. Por quê? Ele é todo especial, ele está numa temperatura especial, está num lugar especial, com uma água especial. É muito lindo, gente. E hoje, especialmente, eu estou dando esse louvor, esse relato de louvor sobre as torrentes do Negueb, porque eu até estou bonita assim, que hoje foi o dia de tirar fotos, né? Com o meu filho, a formatura dele, 5 anos estudando. Então eu creio que enquanto o meu deserto se formava, meu filho estudava, enquanto eu aprendia, eu orava por ele, eu pedia por ele, ele longe de mim, e eu passei por tudo isso. E hoje é um louvor eu ver o que eu passei, eu acabei de chegar e ver, olhar para aquele menino, se eu tivesse desistido, que espelho eu seria para ele, que mãe eu poderia ser, se eu tivesse parado. Muitos momentos no meio desse vale a gente conversou, ele me ouvia, eu ouvia ele, eu aconselhava, eu orientava como mãe. Às vezes ele me dava uma palavra como filho. Então, eu vi hoje o meu deserto florescer, né? Lindo, com flores lindas, inigualáveis. Vi a minha família, meu pai, a minha mãe, minha filha, meu esposo. Eu vi todos lá. Foi uma coisa que o Senhor falou fortemente ao meu coração. Então, o que eu quero dizer para você, o nosso deserto é triste, sim, mas ele é necessário para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E vale a pena quando você chega em determinado momento e você vê o seu deserto florescido. As pessoas às vezes não entendem, mas como pode ter flor no deserto? Leia a palavra de Deus e você vai entender de que maneira acontece esse momento tão especial em que águas aparecem, as torrentes do Negueb invadem aquele deserto e as coisas vão entrando no curso natural e de repente, né? Existe um jardim regado, existe flores de todos os tipos, de todas as cores, de todas as espécies, que não há no mundo como comparar a beleza daquelas flores. Então, cada deserto que passamos, cada momento que vivemos, o Senhor, Ele traz uma mensagem para a gente. Ele está nos ensinando algo. Fácil nunca foi, nunca será, porque nós precisamos aprender a valorizar a palavra de Deus, aprender a valorizar cada momento que o Senhor nos dá, cada vitória que Ele nos dá, cada alegria que nós temos na presença dEle. Precisamos segurar com nossas mãos e agradecer e louvar o nome do Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou, Ele nos sustentou. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas não tememos, porque estávamos com Ele, segurando na sua mão, e Ele nos conduzia com salvar o seu cajado. Então é um testemunho que eu quero te dar. Creia que Deus vai fazer, assim como faz comigo, como fez, como faz, e ainda há de fazer coisas que eu realmente nem imagino. Eu sei que maravilhas o Senhor ainda tem para nossas vidas, para minha família, porque a palavra diz, né, que Ele vai falar coisas que nem ouvidos ouviram e nem os olhos viram, coisas grandes e ocultas que não sabemos, só Ele sabe. Então eu quero assim hoje estar assim dividindo com vocês a minha alegria de estar na presença de Deus, de ir naquele lugar, de tirar as nossas fotos com a minha família, a família pela qual eu lutei, a família pela qual eu chorei, a família pela qual eu disse: Senhor, foi o Senhor que me deu. Tive momentos de muita tristeza, tive momentos de muitas alegrias, e hoje eu consigo olhar e entender o que o Senhor fez. Então, não estou dizendo para você que a sua história é igual à minha e nem que você tem que fazer o que eu fiz. Mas o que eu quero te dizer é que há esperança, é que existe uma maneira, é que tudo tem um princípio. E quando a gente volta e pede para Deus que a gente quer entender o princípio de todas as coisas, Ele nos dá sabedoria para entender o processo e viver o projeto. É devagar, são 4 anos. E hoje eu estou aqui falando com vocês, servindo como exemplo em algumas situações, orientando em outras, advertindo em outras, contribuindo em outras. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não desistam daquilo que Deus tem para a tua vida. Restaure-se, transforme-se, seja luz, dissipando as trevas que há nesse mundo, e entenda como Deus quer que a sua vida seja, como Ele quer que você funcione na presença dEle, como um projeto. Porque nós somos projetos de Deus, nós temos o projeto de Deus na nossa vida, nós somos os filhos dEle, e Ele tem um plano para cada um de nós, e esse plano é de amor, esse plano é de bondade, esse plano é de felicidade, esse plano não é um plano ruim. Então é esse momento que você tem que entender, é esse o nosso objetivo, amém? Fico feliz em você estar aqui mais uma vez. Se você não conhece o canal, visite o nosso canal, ok? Envie para os colegas, para os amigos, para grupos. Se você é de grupo de igreja, grupo de família, se você gostou desse vídeo,
Vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o link da triagem também. Envie, faça pergunta se você tiver necessidade, ficar com alguma dúvida, nós estamos aqui para responder. Ministério Casamento Restaurado, Plano de Deus na Minha Vida é um ministério que vem ajudando pessoas, famílias e está trazendo a palavra de Deus no reino. Vai lá no Facebook, se você não conhece, Facebook Casamento Restaurado, Plano de Deus na Minha Vida, tá bom? Um grande beijo para você e até logo.